Olá, aluno do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Ai, pessoal, adoro essa frase, tá? Pessoal, muito bem, né? Vamos dar início a mais uma aula de ciência. A partir de agora nós vamos falar sobre o clima da Terra e a dinâmica e previsão, né? Vamos entrar agora num conteúdo novo, tudo bem? Antes de ir lá pra frente, quero parabenizar todos aqueles que tiveram excelência lá na trilha na semana passada, tá? Percebi que fizeram com dedicação e bastante responsabilidade, tá? Diante disso, vamos continuar o nosso exercício falando um pouquinho sobre diferença de clima e tempo, tá? Existe uma grande diferença, pessoal. Quando eu digo bem assim, ó, presta atenção nesse exemplo. Ai, gente, a temperatura de Cuiabá hoje caiu, né? Tá 12 graus de uma hora para outra, né? O tempo, professor. Quer dizer que o quê? Quer dizer que o nosso tempo, o nosso clima é de 12 graus? Não, é apenas uma variação momentânea, né? Então, tempo trata-se de um estado geral da atmosfera em um determinado momento. E já o clima, né, já é uma coisa mais longa, professor, é o comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Qual é o clima de Cuiabá? É frio 12 graus? Não, né? É um clima quente, tá? Então, existe uma grande diferença entre tempo e o clima, tá? Tempo é aquele estado de momento e já o clima precisa do quê? De um longo período de observação para você determinar o clima daquela região. Por exemplo, lá na Caatinga, né, o clima é quente. Lá nos Pampas Gaúcho, o clima já é um clima mais ameno, né? Só que a temperatura, ou seja, o tempo, ele pode variar nessas determinadas regiões que tem esses determinados climas, tá? Então vamos ver aqui, gente, quais são os fatores que vão influenciam no tempo, tá? A temperatura do ar, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a velocidade e direção do vento e a precipitação das chuvas, tudo bem? São fatores de um determinado momento daquele local, tá? Influência dos fatores climáticos, ou seja, professor, o que influencia os fatores do clima? São dois fatores, gente, fatores astronômicos e os fatores terrestres. Nós vamos ver cada um deles, tudo bem? Os fatores astronômicos estão relacionados aos movimentos da Terra e o seu eixo de inclinação. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer o quê? Vocês lembram lá dos movimentos que a Terra faz, rotação e translação, né? E de acordo também com o eixo de inclinação, faz com que determinada região da Terra receba energia mais do que outra. Ah, professor, como assim? Observe aqui, ó, tá? Aqui a gente tem um ponto, certo? Provavelmente deve ser ali na linha do Equador, tá? E aqui a gente tem um ponto ali, provavelmente já quase lá perto dos trópicos, né? Então você percebe que a incidência de energia luminosa, ela é diferente em determinadas partes do nosso planeta, tudo bem? A distância dos raios solares para percorrer o planeta, para percorrer a atmosfera terrestre. Vamos ver as consequências que isso traz, tá? Consequência da inclinação da Terra está relacionada com a distância em que os raios solares precisam percorrer na atmosfera terrestre até chegar à superfície. Apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar perde a intensidade ao atravessar uma camada espessa de ar. O que quer dizer isso, gente? Presta atenção, ó, próximo aqui à linha do Equador, existe maior incidência de energia luminosa. Obviamente que essa é uma região vai ser mais quente, diferente lá próximo aos trópicos, né, lá mais para perto dos polos, tá? Então quer dizer que o quê? Que essa energia ela vai sendo dispersa, esse calor vai diminuindo conforme a gente vai aumentando a nossa latitude, tudo bem? Fatores que interferem no nosso clima: latitude, que a gente vai tratar, a altitude, o relevo, a vegetação, a maritimidade, continentalidade e as correntes de água e de ar. Vamos entender um pouquinho sobre latitude? Latitude, gente, pra gente entender, né, uma questão que correlaciona lá com a geografia, você tem que levar em conta a nossa linha do Equador. O que é, professor? É uma linha imaginária que divide o nosso planeta, né, em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. O que acontece, gente? A latitude está aqui a partir do ponto zero, então quanto mais eu afasto aqui da linha do Equador, maior é a minha latitude, tá? Quanto mais eu afasto para cá, para o sul, também maior é a minha latitude. Então, quanto maior é a latitude, menor é a incidência solar, consequentemente, menor será a nossa temperatura, e você pode observar aqui, ó.
tá? Nessa região aqui mais próximo da linha do Equador, maior a incidência solar, maior a temperatura. Quanto maior é a latitude, ou seja, lá próximo do que, professor? Aqui dos trópicos e do polo, né? Menor a incidência de energia solar, menor também vai ser a temperatura, tudo bem? Tudo isso, gente, também levando em conta a inclinação do eixo de rotação da Terra. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que receber a quantidade de energia de modo desigual. Ah, professor, então quer dizer que determinada parte, né, vai receber mais energia do que a outra. Obviamente, essa parte aqui trata-se do hemisfério norte, o hemisfério sul. Aqui no hemisfério norte está recebendo maior quantidade de energia. Se está maior quantidade de energia, está mais quente, a gente já consegue identificar qual estação que está ali, né, gente? No caso aqui eu tenho o verão e aqui eu tenho o inverno, tudo bem? E aí aqui a gente mostra para vocês, tá? Você observa aqui o eixo de inclinação que o nosso planeta tem, tá? Isso faz com que determinadas regiões, ou seja, determinadas partes do hemisfério recebem mais energia que o outro, tá? Então a latitude, gente, tem a ver com o quê, professor? Com paralelo. O que quer dizer isso, gente? Então aqui a gente tem a linha do Equador e até os trópicos a gente tem uma zona chamada de zona tropical. Por quê, professor? Porque nessa região aqui recebe maior incidência de energia solar. Você recebe maior incidência de energia solar, a temperatura tende a ser maior, tá? Diferentemente aqui das zonas temperadas e das zonas polares, tá? Então sempre lembra lá da posição, né, da energia solar, onde que está sendo a parte que mais recebe energia solar, tudo bem? Então aqui na zona tropical, o que menos recebe nas zonas temperadas. Além da latitude, a gente também, né, tem como fator que influencia no clima a altitude. Lá na latitude, a gente tem como referência a linha do Equador. Aqui na altitude, a gente tem como referência o nível do mar. Tudo bem? Ou seja, professor, eu tenho aqui como um exemplo, né, a cidade do Rio de Janeiro está a 2 metros do nível do mar, ou seja, está bem ali, bem próxima, né, gente? Você percebe que muitas vezes a água do mar, ela até avança ali no litoral, né? Ou seja, ali na praia, ali no Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, né? Já, professor, Campos do Jordão, ó, ele está o que? A quase 2.000 metros. O que vai, professor, diferenciar aí? Quanto mais alto, gente, menor é a temperatura, tá? Quanto mais baixo, maior vai ser a temperatura. Então, esses fatores, além da latitude, né? Quanto mais se distancia da linha do Equador, mais frio fica. Mas, professor, existem algumas cidades que estão na mesma latitude, mas essa diferença, né, de temperatura, ela é diferente. Que é o caso de Cuiabá e Chapada dos Guimarães, né? Você percebe que a gente está numa mesma latitude, tá? Só que as nossas altitudes, elas são diferentes. Nós estamos aqui, né? E Chapada está a 700 metros de altura. E você percebe que a temperatura lá, ela é o quê, professor? Ela é mais amena, né? Ou seja, quando tá frio, faz muito frio. Então também a altitude, ela é um fator que vai influenciar no clima, tudo bem? Além disso, pessoal, a gente tem que levar em conta, né, a radiação ultravioleta, que é uma luz visível, tudo bem? E a radiação infravermelha, que é o que, professor? Que é uma radiação de alta frequência. O que acontece, gente? Quando essa radiação ela entra em contato com o solo, ela se transforma em uma radiação de baixa frequência. O que faz isso? Ela aquece o solo, tá? Além de aquecer o solo, ela também aquece o ar e as correntes de convecções que se propagam com o calor na atmosfera, ou seja, há uma mudança, né? E essas correntes de convecções, tá? O calor que está em cima, ele tende a vir para baixo, o ar mais quente que está embaixo, ele tende a subir, faz essa corrente aí que vocês também já devem ter visto lá na geografia, tudo bem? Pessoal, além da latitude, altitude, nós temos o relevo. O relevo é outro motivo para a diferença da temperatura e o clima em determinadas regiões do planeta. Observe aqui, gente, a parte do morro da Serra do Mar visto de Curitiba. Você vê que lá em cima existe o quê, professor? Um relevo de planalto. Né? O que vai acontecer, gente? Esse relevo vai influenciar nas correntes de ar, vai impedir, né, que essas correntes elas cheguem a determinada região e faz com que o que, professor?
com que também altere a temperatura daquele ambiente. Cuiabá, a gente está bem dizendo, uma panela de pressão, né, gente? Nós estamos rodeados de Planalto, né, que é a Chapada dos Guimarães, nós temos aqui a Serra do Tangará, né? E aqui a gente está num buraco abaixo, certo? Por isso que aqui é muito quente, que vai influenciar, tudo bem? Então o relevo faz com que essa mudança de temperatura ela seja o quê? Barrada em determinadas regiões, tudo bem? Vegetação versus clima, a gente observa aqui, né? Uma floresta. E vamos entender um pouquinho o que a vegetação também ela vai influenciar nesse clima, tá? As temperaturas mais amenas, ela vai deixar o quê, professor? Temperatura mais amena por conta da sombra, né? A absorção do calor pelas plantas, então a planta ela consegue fazer isso, tá? Ela absorve o calor. Por quê, professor? E ela também vai fazer um processo de transpiração, né? Que ela vai eliminar água no ambiente, tudo bem? E maior umidade do ar e ela absorve a água do solo. O que ela faz, gente? Ela absorve a água do solo e manda para o ar em forma de vapor, tudo bem? Então os vegetais, eles vão influenciar bastante. Ambientes, né, por exemplo, grandes cidades que com a ausência dos vegetais, que é o que aconteceu aqui em Cuiabá, que a gente tinha, por exemplo, ali a Avenida do CPA, né, com aquela faixa ali do meio cheia de árvores, né, de grama, então ali tinha uma temperatura até regulável. Aí o que aconteceu, né, com o projeto lá das obras da Copa do Mundo, o que fez? Cortou toda aquela cobertura vegetal ali daquela região da Avenida do CPA. Então o professor retirou toda essa camada de vegetal que regulava aquela, que influenciava na temperatura daquele local, né, no clima daquela região ali. O que vai acontecer? O que nós chamamos de ilha de calor, tá? Isso acontece o que, professor? Em grandes cidades. Tudo bem? Então você percebe aqui que nas cidades a temperatura ela tende a ser maior, porque, professor, ausência de vegetação, tá? E você percebe aqui quanto mais se distancia, né, lá nas zonas rurais, a temperatura ela é mais amena. Quer um exemplo disso? Tá? Quando seu pai estiver passando ali pela Avenida Miguel Sutil, tá? Você tiver a oportunidade de passar lá naquela região ali do Parque Mãe Bonifácia, na entrada ali do Centro de Eventos Pantanal, peça para abrir os vidros, você vai perceber que ali a temperatura ela diminui, porque ali é uma região de preservação, tá? Então, ou seja, tanto o Parque Mãe Bonifácia quanto a área ali do Centro de Eventos Pantanal, elas não podem ser desmatadas. Então a vegetação ali ela é intensa e a gente já consegue ver essa diminuição da temperatura naquele local, tudo bem? Professor, por que ocorre o efeito da ilha, né? Da ilha de calor? Pessoal, primeiro, olha só, a gente tem aqui a zona rural, né? A temperatura ela é menor, tá? E aqui eu tenho a cidade, professor, que a temperatura ela tende a ser de 3 a 10 graus mais quentes, né? Vários fatores vão influenciar, tudo bem, gente? A absorção e retenção de calor, ela é o que, professor? Maior aqui e menor aqui, ou seja, vai absorver mais calor aqui na cidade, tudo bem? A transpiração das plantas, tá? Acontece muito mais aqui, então se a planta ela faz transpiração, ela libera água no ar, né? Aumenta a umidade do ar, como aqui não tem, ela tende a ficar também, a cidade tende a ficar mais quente, tudo bem? E a penetração da água do solo, ó. Como aqui, professor, não tem asfalto, né? A água da chuva, obviamente, ela vai penetrar no solo com mais facilidade, diferente daqui da cidade, tudo bem? Maritimidade, pessoal, tem a ver com o quê, professor? Com a quantidade de água presente em determinado ambiente. Quer dizer isso, gente? A água também ela vai fazer um controle, ela vai influenciar em determinado clima daquela região. Preste bem atenção. Cidades litorâneas, né? Você tem o que ali, professor? Uma regulação da temperatura graças ao mar, tá? Aqui, por exemplo, com a construção da usina de Itaipu, né? Ela o que, professor? Ela alterou a temperatura daquela região ali, ou seja, alterando principalmente também o clima daquela região. Pessoal, um exemplo bastante claro disso também é a cidade de Brasília, tudo bem? Professor, por que
Aquela cidade foi planejada, gente, no meio ali no centro, próximo ao Planalto, né? Foi construído o quê? Um lago. Então, um lago imenso, tá? Graças a essa estrutura aqui, ou seja, os conhecimentos de maritimidade, esse lago ele serve para controlar também o que, professor? A temperatura ali naquele ambiente, porque Brasília está o que, professor? Bem no centro, né, do nosso continente, ou seja, no centro do nosso país, que consequentemente está no centro do nosso continente. Então ali é uma região de temperatura muito alta. Então foi construído aquele lago ali para regular a temperatura naquele ambiente, tudo bem? Continentalidade, gente, é a influência das terras continentais no aquecimento e no resfriamento da localidade. Principal exemplo, gente, o deserto, tá? O deserto, gente, ocorre uma variação muito brusca ali, uma variação da temperatura. Em que, professor? Durante o dia a gente tem temperaturas muito altas e à noite essa temperatura ela é mais amena, tudo bem? Pessoal, tudo isso, né? A gente vai falar agora um pouquinho sobre o aquecimento global, tá? Nosso tempo aqui ele já está estourando um pouquinho, então eu vou deixar essa aula para a semana que vem, tudo bem? Beijo do gordo e até a próxima aula.